Vamos fazer então a leitura com a ajuda e a graça do Altíssimo no livro, no Evangelho de João, capítulo 4. O textuário diz: a samaritana encontra o Messias. Façamos a leitura com a ajuda, a permissão do Todo-Poderoso, e que o homem diminua, que apareça apenas o Espírito Santo. E quando Yahua entendeu que, entendeu que os fariseus tinham ouvido que Yeshua fazia e batizava mais discípulos do que João e Arunã, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que tirar, em que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus discípulos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Machia vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Machia? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me deu
e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. Sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Até aqui, amados. Queridos, essa palavra tem, assim, muitos links de mistério e tem, assim, também um conhecimento histórico bem profundo. Eu vou tentar resumir nesses 20 minutos. Nesse contexto, vamos entender primeiro o contexto, né, um resumo do contexto daqui, do fato, né, histórico. E Yehoshua caminhava, né, com os discípulos, saindo de uma parte da Judéia e indo para Galiléia, e ele, então, teve que passar por essa cidade, né, Sicar, ali, que era uma herdade de Jacó, né, uma herança que Jacó tinha dado para o seu filho José. E ali era uma região de samaritanos. E nesse contexto, Yeshua sentou-se próximo à fonte de Jacó e os discípulos foram até a cidade de Sicar comprar mantimento, comida para a viagem. Ele estava cansado, sentou ali. E por volta da hora sexta, que seria mais ou menos o nosso meio-dia aqui, né, sol a pino, bem quente, uma mulher se dirigiu com um cântaro para tirar água dali daquele poço. E nesse contexto, Yeshua pede a ela água e ela então se maravilha, né, fica admirada dele conversar com ela. Porque, como nós vimos, até mesmo os discípulos dele se espantaram dele falar com uma mulher. Primeiro porque judeu não falava com samaritano, e ela era samaritana. Segundo que judeu não falava com mulher também. Então, haviam essas, na tradição, né, judaica, havia essas duas restrições. E nesse contexto, então, se desenrola ali, como nós lemos, né, o diálogo entre os dois, onde então o mestre diz a ela que tem uma água viva para dar a ela, e que se ela soubesse, conhecesse o dom de Deus e conhecesse quem estava falando com ela então receberia essa fonte de água viva, saltaria para a vida eterna. E a mulher, nesse contexto, ela vem e duvida, né? Oh, o senhor não tem nem como tirar a água do poço, né? E que água é essa que você pode me dar? O senhor é maior que o nosso, né? O nosso aí, antepassado, o Jacó, né? Que fez esse poço, que tirou a água desse poço, ele mesmo bebeu, né? É interessante esse contexto, desse momento, dessa conversa, desse diálogo, amados, que mostra um pouco da nossa incredulidade, da nossa dureza de coração, da nossa incapacidade ou pouca capacidade de entender a vontade e a fala do Altíssimo. Às vezes o Altíssimo está falando com a gente e a gente não está entendendo e ainda às vezes estamos escandalizando no que ele está falando, né? Estamos ainda julgando quem está pregando, né? Não compreendemos e ainda queremos aí atacar o mensageiro, né? Por não entender a mensagem. Ela teve, mas se você analisar friamente, ela teve Yeshua por presunçoso, né? Quem é você, né? Você é maior que, pô, você não conta, não tem água, nem um caneco para pegar água, por que você está querendo me falar que você vai dar uma água melhor que essa, né? E ela não sabia com quem estava falando e a bênção que ela estava para receber, né?
E o mais interessante, irmão Roncardo, é que o Pai é tão misericordioso que ele, além de não fazer conta da nossa ignorância, ele deve rir, né? Ele deve dar um sorrisinho assim, tipo, ô, judiação, né? Não tem capacidade cognitiva para entender o que eu estou querendo ensinar, essa coitadinha, mas tudo bem, eu tenho tanto amor e misericórdia que eu não vou fazer conta disso, não. É mais ou menos isso que acontece eu com ela e acontece conosco. Muitas vezes o pai querendo falar com a gente e a gente até brigando com o pregador. Bravo com o pregador, chega em casa bravo na igreja, homem sem entendimento, né? É que a gente não foi capaz de entender a mensagem e acaba julgando até o mensageiro. Mata o mensageiro porque não gostou da mensagem e não entendeu a mensagem. E ela, nesse contexto, ela também não entendeu a mensagem. E aí foi preciso, então, né? Foi preciso que Yeshua, na sequência, pergunte para ela, né? Sobre o marido, né? Questão do casamento. Aí ela, eu não tenho marido. Ah, bem disseste, né? Porque já foste casada 5 vezes e o que tens agora não é teu marido, né? Ou seja, você está vivendo como namorado, né? Morando como namorado, como se casados fossem, e a relação não é uma relação de casamento, é uma relação informal, né? Estaria então fora dos padrões, né? Da palavra. E ela, aí então, quando ela viu a profecia e viu que ele revelou a vida dela, aí caiu o temor no coração dessa mulher. E essa mulher, então, dobrou seu coração diante do Messias, diante do Mashiach. Ficou tão maravilhada. E aí, nesse momento em que ela percebe que ele não é só a água da vida que ele disse que era e que daria a ela, então, dessa água que daria a ela a vida eterna, mas também o dom, né? O dom de Deus, que é o dom da salvação, mas também ela percebeu que ele era um profeta. Veja que Yeshua, né, Yehoshua foi se descortinando para ela em etapas. E irmãos, o que acontece muitas vezes conosco. Nós achamos às vezes que conhecemos o Altíssimo, achamos que conhecemos a Yeshua, né, Jesus, mas às vezes nós só conhecemos uma face dele, uma faceta dele, uma parte, né? Ele vai se descortinando para a gente, ele vai se revelando para a gente aos poucos, até que chega um momento em que nós temos um conhecimento pleno da pessoa bendita, maravilhosa, santa, pura, amável, doce do nosso Salvador. Ela primeiro teve ele por presunçoso, né? Primeiro ela teve ele por alguém que necessitava de ajuda, sendo que era ela que necessitava dele todo o tempo, como nós todos necessitamos dele, irmãos. Se nós temos alguma coisa, se nós somos alguma coisa, é porque ele é misericordioso e cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós, às vezes, somos presunçosos e achamos que somos inteligentes, somos capazes, somos experientes, que temos alguma coisa, né? Porque às vezes temos algum poder, algum dinheiro, alguma condição, alguma posição, quando na verdade nós não somos nada. Sem Ele, nós não somos nada. Mas, como diz a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós reconhecemos que é nele, que tudo é Ele, a nossa vida se transforma. Como transformou a vida dessa mulher, amados. Ela teve ele primeiro como alguém necessitado. Depois ela teve ele como alguém presunçoso. Depois ela enxergou nele um profeta. E na sequência ela viu que ele era muito mais que isso. Viu que ele era o Mashiach, o ungido, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que havia sido prometido desde antes da fundação do mundo. E é assim, amados, desculpe, o Espírito Santo me visita e aí fica uma torneirinha aberta aqui, sabe? Um vazamentinho. Mas é bom, muito bom sentir a presença dele. E ele foi se descortinando, mas vejam quando ela viu que ele era um profeta, isso ainda não transformou o coração. Quando ela percebeu que ele era o Mashiach, ele era o ungido. Essa mulher largou o cântaro, largou a água, esqueceu tudo que ela ia fazer. Tudo que ela tinha projetado para aquele dia, queridos. Quando ela encontrou no caminho com Yeshua, com Yehoshua, mudou a vida dela. O interesse dela não era mais na água,
interesse dela não era mais na louça que ela tinha que lavar, por certo, com essa água, sei lá, no banho, ou na água para levar para beber. Agora o interesse dela era numa água que dava a salvação. O interesse dela agora era em repartir essa água, queridos, com o povo na cidade. Ela deixou Yeshua, foi correndo na cidade dizer: gente, venham comigo, eu encontrei o Messias, eu encontrei alguém especial, que é o único que pode nos salvar. E ele falou tudo sobre a minha vida. E esses homens foram, por curiosidade, até porque não era comum uma mulher dessa, que evitava ter contato com as outras pessoas por conta da condição dela, ir na cidade e dessa forma tão assim acalorada, vamos dizer assim, né? Tão empolgada, falar que o Messias estava ali. Todos correram, foram com ela e ouviram as palavras e vieram ter com ele, ficaram pedindo que ele ficasse ali. Ele ficou mais 2 dias, amados. Mas você sabe por que ele ficou mais 2 dias ali, queridos? Isso que é o mais bonito. Porque ele viu fé naqueles corações. A palavra diz que eles disseram: olha, nós não cremos mais agora porque você disse que ele revelou tudo na sua vida. Nós não cremos nele agora porque você disse. Nós cremos agora pelas palavras que ele nos disse. Agora nós cremos que ele é o Messias, não por você, mas por nós mesmos, por ouvir dele a palavra. Veja, amados, que ele fez milagres em alguns lugares, curou leprosos, ressuscitou pessoas. Ele fez milagres, multiplicou pão e peixe, deu de comer a uma multidão de pessoas. E muitos ainda não creram e quiseram matá-lo. Naquela cidade ele não fez um único milagre. Ele apenas falou e foi suficiente para que eles crescem. Então ele viu naqueles corações fé, que é um dom importantíssimo para quem quer ter salvação. Bem-aventurado aquele que crê sem ver, ele diz para Tomé, não foi? O que me chama mais atenção foi a fé que ele encontrou no coração de samaritanos desprezados, que eram uma mistura de gentil com judeu. Eu daqui a pouco vou contextualizar a história deles para os irmãos. Mas ele encontrou fé naqueles corações. E aquela fé fez. A fé agradava tanto Yehoshua que quando ele via fé em um coração, ele sentia fé em um coração, ele fazia questão de ressaltar essa fé. Quando aquele centurião romano disse: não, não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas eu sou um comandante e eu dou ordens, os meus soldados obedecem. Eu creio, mesmo não sendo digno. E se o senhor der uma ordem, meu servo vai ser curado. E Yeshua falou: nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Toda vez que Yeshua encontrava fé, ele ressaltava isso. Quando aquela mulher foi curada, ele disse: a tua fé te salvou. Então vejam a importância de nós crermos, sem duvidar, que ele é bom, que ele é poderoso, que ele é o único intercessor entre Deus e o homem, que ele é o único intercessor entre Yahweh e o único capaz de nos dar salvação, o único nome dado ao homem que é capaz de salvar e transformar uma vida. E foi isso que esses homens aceitaram e ouviram e creram e confessaram naquele dia diante do Altíssimo. E ele era o Machia, o Filho do Eterno, e ele era o Salvador, e que eles o aceitavam de todo o coração como seu único e suficiente Salvador. E aquela aldeia foi transformada naquele dia, irmãos. Assim como o meu e o teu coração um dia foram. Nós deixamos uma vida materialista, calcada somente em bens materiais, em carreira, enfim, tantas coisas que hoje nós não damos mais tanto valor assim, que são secundárias para nós. Nós hoje somos juízes, promotores, defensores, né, advogados, carreiras jurídicas, mas tudo isso não é o principal das nossas vidas. É secundário. E quando isso se torna principal, nós estamos nos distanciando dessa fé. Porque a comida que ele tinha e que ele gostava, que ele queria, não era a que eles trouxeram da vila. Era fazer a vontade do pai dele. E Yeshua disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem.
E essa comida é muito melhor. Quer cumprir a meta, o objetivo que o meu Pai me deu, de levar a salvação ao homem. O homem precisa ouvir que Jesus salva. O homem precisa ouvir que Yehoshua Hamashia é o Messias, é o Salvador. Muitas vezes nós esfriamos e paramos de falar isso, paramos de falar dele. Dá a impressão que a gente já acredita que todo mundo conhece, que não precisa falar, mas não é assim. As pessoas conhecem, muitas vezes, o Jesus necessitado, que morreu lá na cruz. Conhecem, às vezes, o Jesus profeta, que profetizou e tem se cumprido ao longo dos anos. Mas eles não conhecem a fonte da água da vida, muitas vezes, para se render e se entregar e beber dessa água e ter a vida eterna. E se nós ficarmos achando que, porque muitos professam, falam dele, até pregam ele, mas ainda não conhecem. Muitos precisam conhecer na completude quem é Yeshua HaMashiach. Essa cortina precisa se descortinar na vida de muitas pessoas ainda, que o conhecem parcialmente. E ele vai se revelando por intermédio de nós, pelos nossos testemunhos, pela nossa honestidade, pela nossa correção, no nosso porte como cristão, advogado, defensor, juiz, promotor, no nosso testemunho de honestidade, sinceridade, de amor ao próximo, de cuidado com as pessoas que vêm até nós buscar justiça. As pessoas veem em nós esse brilho, como viram nele. E quando nós damos essa água da vida, nós dizemos como isso nos tornou, como nós nos tornamos assim. E Yeshua vai se descortinando para essa pessoa e ela vai percebendo que há algo mais do que ela precisa de algo mais do que até então ela conseguiu compreender a respeito dele. E isso chama atenção, amados, na questão até mesmo das tradições religiosas. Vejam que entre judeus e samaritanos, até hoje há essa divisão. O judeu, ele tinha convicção plena de que eles eram o único povo que ia se salvar naquele momento, né? Era histórico ali, contexto da Bíblia que nós lemos agora aqui, naquele momento. E nesse contexto, a Bíblia nos revela que Yeshua diz, não, mas de fato a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus porque Yeshua era judeu. Mas os samaritanos achavam que a salvação estava neles ali, naquele monte Gerizim. E tinham essa plena convicção, e até hoje eles têm. O samaritanismo é uma religião, não sei se os irmãos sabem, hoje são poucos, eles têm menos de 1.000 pessoas em Israel, no mundo, né? No mundo tem menos de 1.000 pessoas, acho que 787 pessoas que praticam o samaritanismo. E eles até hoje eles acreditam que o monte sagrado é o Monte Gerizim e não o Monte Moriá. Os judeus, né, eles tinham o Monte Moriá, que é o Monte do Templo, como o lugar em que o Altíssimo escolheu para construir o templo e pôr ali o seu nome, e ali era o monte onde deveria ele ser adorado. E os samaritanos, até hoje, acreditam que o Monte Gerizim é esse lugar. Eles têm essa religião, não sei se os irmãos sabem, essa religião, ela acredita nos 5 livros, elas praticam os 5 livros do Pentateuco, mas é só. O restante do Velho Testamento eles desprezam, né? Eles não consideram Davi, os reis, não consideram, enfim, os profetas, só o Pentateuco. E essa religião, o samaritanismo, ela surgiu quando o reino de Israel se dividiu em dois. Salomão teve um filho, Roboão, que com 41 anos se tornou rei, e Roboão, em um certo momento, até por profecia que o Altíssimo tinha dado, o reino de Israel se dividiu em dois, pelo pecado de Salomão. Roboão ficou rei de Judá, com a capital em Jerusalém, com 2 tribos, Benjamim e Judá. E Jeroboão se tornou rei de Israel, com 10 tribos. Mais tarde, houve a diáspora, tanto samaritana quanto a diáspora judaica. Né? Salvo erro, os samaritanos foram primeiros, houve a diáspora de assírios, o Império Assírio levou-os embora,
E mais tarde o Império Babilônico, Nabucodonosor, fez a diáspora dos judeus. Mas é interessante, queridos, que a Bíblia fala que quando o rei assírio tirou as 10 tribos de Israel, do reino de Israel, que estava dividido, com Judá e Israel, eles tiveram que devolver alguns judeus levitas, porque uma praga foi lançada e eles começaram a morrer, ser atacados, salvo erro, por ursos, se a memória não me falha, por ursos. E porque eles foram tirados de Israel e o rei assírio mandou outros povos morar no lugar deles, assim, invadir a terra de Israel, que ele tinha tirado os judeus, né, os samaritanos, os 10 tribos de lá. E as pragas começaram a vir e esses povos clamaram ao rei assírio, ao imperador assírio, que devolvesse os judeus e que eles voltassem a praticar o culto a Yahweh, porque o Deus de Israel estava amaldiçoando o povo. Então o rei assírio devolveu parte dos judeus, não todos, mas parte, e o culto ao nosso eterno Criador voltou a acontecer lá. Só que não exclusivamente. A maldição cessou, né? Mas eles continuaram adorando o paganismo, o misticismo e adorando também ao Deus de Israel. Mais tarde isso se fundiu, né? E então esse mix, né, de paganismo com o judaísmo se fundiu e formou essa religião de acordo com os dados históricos, né, a respeito dessa religião. Mas enfim, os judeus desprezavam os samaritanos, não conversavam com eles. E isso chama atenção nessa palavra outra coisa muito importante, que é não fazer acepção de pessoas. Eu fiz esse contexto para entendermos, né? Vocês vão ter uma ideia, até hoje eles fazem sacrifício de animais, até hoje eles fazem sacrifício de animais, o que cessou, eles entregam dízimo, que cessou no judaísmo, o judaísmo não faz isso desde o ano 70, porque para os judeus só poderia entregar dízimo e fazer sacrifícios lá no Monte Moriá, no templo. Como o templo não existe mais, eles cessaram de fazer sacrifício de animais e entregar os dízimos e ofertas. Mas os samaritanos continuam, porque para eles o monte é o Monte Gerizim, né? Então olha que interessante, né? Essa dualidade, né, lá em Israel. Mas o interessante é que Yeshua, ele nos dá outra lição muito importante, em não fazer acepção de pessoas. Vejam que seguíssemos a regra, né, a etiqueta, vamos dizer assim, lá, né, do judaísmo, ele não poderia falar com mulher nem com samaritano. E ele quebrou todos os paradigmas. Ele sentou, conversou com uma mulher samaritana, de fama duvidosa, né, para aquela época, de fama duvidosa para aquela época, pelos padrões sociais daquela época, e ainda ganhou uma cidade inteira para o reino do Altíssimo. E outra coisa interessante é que Yeshua, ele usou também os samaritanos como um instrumento de parábola, né? Na parábola do bom samaritano, ele mostra que os bondosos judeus religiosos da época deixaram um judeu padecer no caminho. Mas um bom samaritano passou e curou. E esse bom samaritano, espiritualmente falando, fazendo uma interpretação, nós percebemos que é o próprio Yehoshua, né? O próprio Jesus é esse bom samaritano que depois deu, né, deu 3 moedas, né? Ele deu 2 moedas e disse: quando voltar, né, darei mais, né? Enfim, ali tem um estudo que diz que essas moedas, na verdade, eram o tempo da volta dele, que é agora, o tempo que nós vivemos. Mas é objeto de um outro estudo, os 20 minutos que eu acho que já deve estar expirando, ou se já não expirou, não vai permitir. Mas, em síntese, amados, para fechar essa pregação, muito importante nós termos em mente isso, que não é a religião que salva, é crer nele. Pertencer a uma religião, por si só, não nos dá salvação. O que nos dá salvação é crer no nome dele e deixar ele se formar em nós verdadeiramente. Porque se ele se forma em nós, cumpre-se Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se ele verdadeiramente vive em mim, é ele, é ele que faz, é ele que age na minha vida, não sou eu. E se ele age na minha vida, queridos, na sua, nós vamos ser uma fonte de água, uma fonte de amor, uma fonte de perdão, uma fonte de misericórdia, uma fonte de humildade.
de verdade, sinceridade, porque aí é Ele. Porque se não for assim, não é Ele, somos nós. Aí vamos ser uma fonte de egoísmo, vamos ser uma fonte de avareza, uma fonte de materialismo, de vaidade, e aí não é Ele, somos nós. Mas se nós nos anulamos e Ele verdadeiramente se forma em nós, nós somos tudo o contrário disso, queridos. Nós somos totalmente o contrário disso. Por isso nós temos que nos esvaziar de nós e deixar Ele se formar, não impedir a obra do Espírito Santo em nossos corações, para que cada dia nós cresçamos mais, consigamos atingir a estatura perfeita de um varão perfeito que é Yeshua. E finalizando, ele dá uma última lição muito importante, que é adorar, o verdadeiro adorador. Não é estar numa religião pura e simplesmente que nos salva, já vimos, mas também não é qualquer adoração que é recebida. Lá em Isaías, salvo erro no capítulo 1, Isaías, ele fala que, né, na profecia, que o pai estava cansado dos ajuntamentos solenes. E os sábados, né, e os sacrifícios que eles faziam enojavam as narinas do pai. E aí ele fala, olha, deixa as más obras, façam o bem, amem as pessoas, e vocês vão se tornar branco como a pura lã. Aleluia! Veja que desde o Velho Testamento, né, até o Evangelho, o exemplo de Cristo, ele ensina: seja um bom samaritano, faça o bem, escolha o bem. E então você será um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Quem adora em espírito dá o fruto do espírito. E quais são as sementes do fruto do espírito? Primeira delas, amor. Primeira, só em Romanos 8 lá, Gálatas 5, nós vamos encontrar os frutos do espírito: amor, longanimidade, paciência, tolerância, perseverança, enfim. Mas o primeiro, mais importante deles, o amor. Sem amor, nós não somos verdadeiros adoradores. Nós somos como o sino que tine, né? Metal que faz barulho, enfim, né? Como diz Paulo em Coríntios. Vamos fazer só barulho, mas efeito mesmo prático nenhum. Então, é essa lição que ele diz: olha, você não precisa adorar no Monte Gerezim, nem adorar no Monte Moriá. O Pai não quer que você venha mais no monte encontrá-lo. Ele quer encontrar você. Ele está procurando. Agora é o Pai que está à procura dos tais e assim o adora. Não precisa vir mais encontrá-lo aqui no Monte Gerezim, desculpa, nem Moriá. É o Pai que vai atrás. E onde dois ou mais estiverem em meu nome reunidos, ali eu estarei reunido junto na tua adoração. É isso, queridos. O Eterno abençoe e essas palavras sirvam de semente, de alegria, de mudança nos nossos corações para a vida eterna.